A vacina contra a Covid-19 finalmente chegou ao Brasil e, junto a ela, algumas questões relacionadas ao universo trabalhista, principalmente em relação à imposição obrigatória de vacinação aos funcionários pelas empresas. Meu nome é Thaís Menezes, eu sou advogada e a minha finalidade com esse vídeo é te explicar como você vai proceder em relação a essa situação. Em primeiro lugar, gostaria de deixar claro que essa é uma questão em que ainda não há um entendimento pacífico entre os doutrinadores, mas eu venho com esse vídeo trazer reflexão. O primeiro ponto a ser discutido em relação a essa questão é sobre o direito à liberdade individual que todo cidadão brasileiro possui. A Constituição Federal assegura que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Logo, cada pessoa em si considerada pode se recusar ao processo de vacinação e esse direito está constitucionalmente assegurado. Mas ainda existem discussões acerca desse direito à liberdade individual. O STF recentemente decidiu sobre o tema e impôs a obrigatoriedade ao processo de vacinação a todos os brasileiros. O ministro Barroso, por exemplo, suscitou que essa liberdade individual não é maior que a liberdade ou o direito à saúde da coletividade. Portanto, se a invocação desse direito à liberdade individual estiver ferindo o direito à saúde ou à integridade física de uma coletividade determinada ou indeterminada, essa escusa ela não tem amparo legal. Portanto, foi com base nesse argumento e em tantos outros que o STF decidiu como sendo obrigatória a vacinação no Brasil. No entanto, muito embora o STF tenha entendido como obrigatória a vacinação, em nenhum momento o STF considerou como sendo à força. Nenhuma autoridade pública pode impor mediante força que um cidadão brasileiro venha passar pelo processo de vacinação. Mas nesse caso, o que as empresas podem fazer se os seus funcionários se recusarem ao processo de vacinação? Bom, esse é um tema muito mais denso e que exige muita cautela na tomada de decisões, porque não existe ainda uma base legal que dê sustentabilidade de uma forma certa e determinada em relação ao tema. Todas as empresas no Brasil devem assegurar um ambiente de trabalho saudável e livre de riscos à integridade física dos seus funcionários, e esse é um dever também de natureza constitucional. Se por um lado o funcionário pode invocar o seu direito constitucional para se recusar ao processo de vacinação, por outro lado a empresa também não pode permitir que um funcionário coloque em risco a integridade daquele ambiente de trabalho em que está submetido outros funcionários. Então, o cerne da discussão gira em torno da punição adequada em relação ao funcionário que se recusa ao processo de vacinação, invocando o direito constitucional à sua liberdade individual. Suscita-se a questão da justa causa. Dentro do meu entendimento, e de acordo com o entendimento de outros doutrinadores no Brasil, a justa causa ela não é uma medida cabível ou pelo menos não é a medida mais adequada no caso, tendo em vista que o funcionário não pode ser penalizado com a pena mais grave dentro do direito do trabalho por invocar um direito que lhe é assegurado constitucionalmente, muito embora o STF já tenha decidido que a vacinação é obrigatória. E aí surge outra questão. A empresa poderia aplicar, então, a dispensa sem justa causa, pagando corretamente todas as verbas rescisórias do funcionário? Existe um risco também na aplicação dessa medida, porque o funcionário pode invocar dispensa discriminatória e ajuizar uma reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, pedindo a sua reintegração ao trabalho, mais o pagamento de indenização correspondente a todos os meses em que ficou afastado.
Então, qual a medida correta a ser adotada pela empresa no caso do funcionário se recusar a vacinação contra a Covid-19? Bom, essa é uma clara situação em que o empregador brasileiro precisará fazer gestão de riscos, tendo em vista que todas essas opções estão à disposição do empregador para que ele tome a medida mais adequada de acordo com o entendimento do STF, de acordo com as normas de direito do trabalho disponíveis e de acordo com as normas sanitárias disponíveis. Vale lembrar que os estados e municípios também poderão editar normas visando a obrigatoriedade da vacinação, que dará mais sustentabilidade a essa gestão de riscos. Por isso é tão importante que se tenha um corpo jurídico preparado para esse tipo de situação. Todas as opções estão à disposição do empregador, mas nem todas poderão ser adotadas sob pena de colocar em risco toda a coletividade ou a própria saúde da empresa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo.